Vamos continuar então a nossa conversa nesse programa especial sobre catequese, sobre o Sábado Santo, sobre essa data importante, sobre a Páscoa e outros detalhes mais, como por exemplo no último bloco eu disse que nós revelaríamos do Carlos agora quem que é o personagem da patrística que ele mais gosta e no Vale de Santo Agostinho, que normalmente é o mais citado, o mais conhecido, até porque teve uma obra super extensa. Mas antes disso, padre, voltando então à celebração, terminou a bênção do fogo novo, o círio é aceso nesse fogo novo e outros detalhes como a ornamentação e também a... Primeiro, antes da bênção do círio, tem a preparação. A preparação. Então o círio é preparado. É aí que entra os cravos que ele se referiu. Lá no círio tem uma cruz, né, desenhada. Normalmente é vermelha. Não há uma exigência, não. E aí lá naquela cruz nós temos as letras alfa e ômega em cima e embaixo. Alfa e ômega. Na parte vertical, né? Que tem alfa e ômega no nosso cenário aqui, se a gente estiver vendo isso. As letras gregas, né? Princípio e fim. E aí o padre vai marcando o círio com os cravos e em cada um deles tem um significado, uma palavra cedida, né? Cristo ontem e hoje, princípio e fim. A Ele a glória, o poder e a eternidade. E vai marcando. Também, na parte horizontal da cruz, nós temos os algarismos correspondentes ao ano, né, em curso. Então, certo. Só vai estar lá esse ano, né? 2013. Certo. Né? Também a Ele o tempo e a eternidade. Porque a nossa Páscoa não acontece no ar, não é? Não acontece de maneira aérea, solta. Né? Solta. Ela se contextualiza nesse tempo e nessa história. Né? Interessante. Muito embora nos remeta para o tempo eterno. É verdade. Né? Então, feita essa preparação, o círio é aceso diretamente no fogo, né? Deveríamos, nós padres, fazermos um esforço de não perder esse, mesmo que o calor, né, seja muito forte, porque de fato é muito forte. Sim. Né? Sobretudo assim, particularmente eu gosto muito de fazer uma fogueira. Fogueira mesmo, não é fogareiro. Estilo de São João. Não é fogareiro que ninguém vê onde é que tem fogo ali, é um milagre que saiu. Eu gosto de fogo, não é? Fogo. É claro que a gente tem que tomar os cuidados devidos, mas é bonito, o símbolo tem que falar. O povo se reúne ao redor de uma fogueira, não é ao redor de um fogareiro, sim, que ninguém vê, só vê a brasa lá. E o padre é o único, né, privilegiado que vê que ali tem alguma coisa que lembra fogo. É bonito até. Então o padre vai lá com o círio e acende dentro daquela fogueira, tirando dali a chama que acende o círio pascal. A igreja está fechada, sim, né? A luz todas apagadas, o povo vai entrar primeiro, ninguém acende vela nenhuma em outro lugar, né? A vela deve ser acesa no círio. E quem acender dela, sim, passa para o outro, né? Que a tendência do pessoal nessa hora é tirar um isqueiro do bolso, já acender a sua vela ou um fósforo. Aquele ainda não é o fogo novo, não tem como. Não. É aí que está o simbolismo bonito de esperar, sim, o círio pascal entrar. Então o povo entra, se acomoda e o padre solenemente vai entrar com o círio pascal. E aí o que o padre diz? Então, ele vai apresentar aquela assembleia, não é? Em voz, em reto tom, cantando, não é? Em voz ascendente. Por 3 vezes ele vai apresentar à comunidade: eis a luz de Cristo. Ou simplesmente a luz de Cristo. E o povo responde também cantando: demos graças a Deus, não é? Ele diz cantando, vai subindo de tom. O primeiro tom mais baixo, um tom médio e depois, quando ele conseguir, um tom mais elevado. Mais forte. E em cada uma dessas 3 paradas na Assembleia, ele se vira de um lado e de outro para que as pessoas possam, à altura da nave da igreja, acender as velas diretamente do círio. Interessante. Agora, essas velas que foram acesas diretamente do círio, depois de apagar, a pessoa leva para casa, isso é um sacramental? Não deixa de ser, não é? Não deixa de ser porque essa vela ela fica acesa durante a proclamação da Páscoa, o chamado Exultet, não é? Que é a solene proclamação da Páscoa. Depois que o padre chega lá no presbitério, ele vai colocar o círio no seu devido lugar de destaque, não é? E vai ao lado dele, ele ou o diácono, ou na falta dos dois, que se não podem cantar ou não tem o diácono, um ministro leigo pode fazer esta proclamação da Páscoa, né? Tem todo um ritual para isso. E durante a proclamação da Páscoa, luzes apagadas,
A única luz é a luz do círio com as velas acesas na igreja. Então, nesse clima se proclama solenemente a Páscoa, não é? O Exultet. Depois, as velas são apagadas, né? Só as velas, o círio continua e aí é feita a celebração da palavra, né? A escuta das leituras, também no escuro. Ainda não é Páscoa, né? Ainda não é Páscoa, ainda não foi proclamada a ressurreição do Senhor. Se escuta todas as leituras no escuro e só a partir da epístola, né? E antes da epístola tem inclusive o hino do Glória. Solenemente, que ficou em silêncio durante toda a quaresma. Exatamente. Então, nesta hora se rompe e aí se acendem as luzes e tocam-se os sinos e é uma grande explosão de alegria pela ressurreição do Senhor. Nessa hora pode chamar de sábado de aleluia. Aí sim, já é, porque na verdade já é, né, no sentido do que estávamos falando antes, já seria o domingo da ressurreição, na sua vigília, na sua manhã, na sua madrugada, né? Interessante. Agora, Carlos, você que é um estudioso, então, da igreja primitiva, você que fundou vários sites de apologia católica, de defesa da fé católica, o Agnus Dei, também trabalhou no Veritatis Splendor e hoje no Católico Porquê, daqui a pouco você vai dar certinho o endereço, escreveu obras belíssimas, certamente durante toda a sua vida você foi católico. Não, não fui. Não foi? Não foi. Aliás, uma das grandes coisas que me fez tornar-me católico foi justamente o estudo dos primitivos padres da igreja. Quer dizer que durante algum tempo você não foi católico, professou outra fé? Exatamente. Fui protestante, né, pentecostal. Não foi, digamos, muito tempo. Eu fui criado, digamos que, na igreja católica, mas aquele catolicismo de tradição. Católico do IBGE. O católico de verniz. O católico de verniz. Né? Então, sem maiores aprofundamentos, sem maiores conhecimentos, e diante de discussões em relação a questões de fé, não sabia o que responder, etc., acaba indo, muda, né? Só que indo para uma outra religião, você também acaba escutando certas coisas e você começa, será que é? Será que é? Uhum. E, infelizmente, não são todos assim, né? Mas eu resolvi estudar, né? Verificar aquela nova doutrinação que eu estava recebendo e cheguei à conclusão que estava no lugar errado. Aliás, é de um grande sujeito da patrística, que eu falei que não vale escolher ele, o Santo Agostinho, o maior expoente da patrística, aquela famosa frase, ninguém ama aquilo que não se conhece. Uhum. Então, você foi conhecer a primeira fé para depois amar, é isso? Exatamente. Foi bem por aí. Uhum. Foi bem por aí. A partir do momento em que você acaba recebendo uma nova fé, e a partir do momento em que você está na nova fé, mas aquilo que você está recebendo de coisas novas, você começa a questionar também, porque se você questiona a sua fé original, você também pode questionar a sua fé nova. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, cada ponto novo, se você começa a questionar, você começa a ver, peraí, mas não era assim, não era assim, não era assim. E nisto, os padres foram de grande auxílio para mim, né, para saber como que era a igreja primitiva, porque praticamente o protestantismo apela para o quê? Apela para a volta da igreja primitiva. Mas o que é a igreja primitiva? A igreja de Atos, se a gente for verificar, também tinha problemas. É isso? Sim. Tínhamos mentirosos dentro da igreja de Atos. Não é isso? Tínhamos pessoas que faziam os piores pecados, como São Paulo advertiu. Uhum. Né? Então, dentro da igreja bíblica, havia problemas também. E boa parte das igrejas protestantes querem criar uma comunidade de santos. Tá? Só que o joio crescerá no meio do trigo. Uhum. Não é isso? Então, era algo que não batia nem com a própria Bíblia, tá? E muito menos com toda a história da igreja. Interessante. Agora, eu perguntei no bloco anterior qual que é o seu personagem preferido da patrística e por quê. Você não vai responder agora ainda não. Porque antes disso, eu quero lembrar um assunto interessante. Ô, padre, eu estou preparando aqui um texto rapidinho, mas rapidamente, o que é a liturgia das horas?
A liturgia das horas vamos assim dizer, grosso modo falando, é o livro, né, que deve inspirar, não é, acompanhar, não é, a vida dos religiosos, dos sacerdotes, não é, inicialmente para eles, não é, que devem rezar em horas previstas durante o dia, não é? Antes do dia amanhecer, o dia já amanhecido, não é? As chamadas matinas, as laudes, aí tem o ofício da metade da manhã, ofício do meio-dia, ofício do meio da tarde, e aí as vésperas no final da tarde, não é? E aí as completas para encerrar a noite, né? Ou seja, é o ofício com as orações, com textos, com a leitura da palavra, a meditação, que acompanha todo o dia, não é? E essas orações tem durante todo o ano litúrgico, hoje não é diferente, tem também as suas orações específicas. O ofício do sábado, né, que como falamos no início, é o ofício do grande silêncio, não é? É também previsto nesse dia o ofício, sim, não é? Com característica talvez própria, não é? Com característica específica de meditação, sobretudo do grande mistério deste silêncio. E eu estou aqui com um trecho que diz justamente sobre isso, um trecho então retirado dessa liturgia das horas, desse ofício das leituras, de uma leitura de hoje. E ela diz mais ou menos assim, acompanhe comigo aí, olha, a descida do Senhor à mansão dos mortos. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo, a terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Belíssimo texto esse, né? Ah, com certeza. Você tem a citação não é? Citação não diz. Provavelmente... parece que é uma homilia de um autor desconhecido, nós não temos a citação direta aqui. Agora, aqui falou sobre mansão dos mortos. É um artigo que a gente reza, toda vez que a gente vai rezar, eu creio, é um artigo de fé da Igreja Católica. Carlos e Padre Assis, o que é mansão dos mortos? Vai com você, Carlos. Eu não quero ir nem tão cedo para essa mansão, viu? Apesar de ser mansão, né? Não é uma casa grande, então, nesse sentido. Bom, existe na Bíblia inicialmente uma grande incerteza com relação ao futuro do ser humano. Verifica-se que o ser humano chega e morre num determinado período. Agora, o que acontece? Morreu, acabou? Então, inicialmente, existia um conceito de que a pessoa era próspera e essa era, digamos que o grande prêmio que ela recebia. O fato de ela ser próspera, ter muitos filhos, né, gerou descendência, foi próspera materialmente, viveu longos anos, era mais ou menos essa a ideia. Só que não era só isso, existia também uma ideia de sombras. Então é aí que verifica-se que existe o corpo, mas existe aquilo que vivifica o corpo. O que acontece com isso que vivifica o corpo? Porque o corpo continua ali, permanece ali, eu estou vendo ele ali, imóvel, mas ele está ali, mas ele está parado. Então, é possível que aquilo que animava, daí ânima, né, aquilo que animava o corpo, tenha saído e ido para algum lugar. Então vem o conceito do Sheol. O Sheol, então, é o local que concentra a sombra dos falecidos. E é aí que vem também, então, depois, o Cristo que morre e vai até a região dos mortos, que em grego é o Hades, e vai lá, prega a palavra e abre o paraíso
para que essas pessoas do Antigo Testamento possam ingressar também no céu. É correto dizer que os justos do Antigo Testamento receberam a visita pessoalmente de Jesus. Exatamente. Isso, inclusive, eu até gostaria de citar. Vamos lá. Isso aqui, Melitão de Sardes, ele é um bispo da região de Sardes, né, como fala o próprio nome, como ele aponta. Ele é do século II, então é um dos primeiros padres da igreja. Ele tem uma homilia muito interessante que ele fala assim: e ele, Jesus, ressuscitou dentre os mortos e gritou-lhes: quem é que luta contra mim? Apresente-se diante de mim. Eu concedi liberdade aos condenados e fiz reviver os mortos. Eu suscitei os que foram enterrados. Quem é que levanta a voz contra mim? E prosseguiu: eu sou o Cristo, eu sou aquele que destruí a morte e triunfei sobre os meus inimigos. Eu destruí o Hades, que é a região dos mortos, eu destruí o Hades e o forte, conduzindo o homem até as alturas do céu. Eu sou o Cristo. Que coisa belíssima. Belíssimo, né? Mas olha, eu só quero ressaltar, para além da definição do que seja, não é, a história da mansão dos mortos, eu acho que o principal é sobretudo a gente perceber que Jesus é solidário, né, com a humanidade até na sua morte. A descida de Jesus à região dos mortos, à mansão dos mortos, ao lugar dos mortos, onde quer que seja. Limbo dos patriarcas também é usado. É para dizer, ele foi lá resgatar também a humanidade padecida, a humanidade que morre, o homem que morre, a criatura que desce a esta mansão. Isso é o principal, né? A solidariedade do Cristo com a humanidade também na morte, né? Desceu para de lá tirar a humanidade, para resgatar os que jaziam nas trevas. Muito bonito. Eu disse aqui que é usado também o limbo dos patriarcas. Esse, então, como a gente está dizendo aqui, é artigo de fé. É aquele local onde Cristo foi, então, resgatar aquele local, aquele estado onde Cristo foi resgatar os justos do Antigo Testamento que não tiveram passado pela redenção que ele estava fazendo naquele momento. Agora, o limbo dos infantes, que é uma outra coisa, é aquela história de que quando a criança, por exemplo, morreu sem batizar, que ela poderia ir para esse lugar. Isso a igreja nunca afirmou, a existência desse limbo dos infantes. Mas também não negou solenemente, apesar de alguns comentaristas católicos defender essa possibilidade. O que importa para a gente é que a fé da igreja nos ensina que se um pai ou uma mãe deseja batizar o seu filho morre antes disso por alguma razão e nem tem condições de receber, esse desejo, esse batismo do desejo é suficiente para a salvação dos nossos filhos. Só um detalhe, um parênteses aí para a gente não confundir essa história do limbo. Agora a gente está chegando para o fim, padre. Antes da gente terminar tudo isso, essa beleza, e antes do Carlos ainda revelar para a gente qual que é o preferido dele da patrística, existem algumas crendices populares, algumas coisas, alguns costumes que as pessoas podem pensar até que inclusive é a Igreja Católica que incentiva esse tipo de coisa. Por exemplo, no Brasil é mais comum em cidades do interior, em cidades em grandes capitais, a gente não vê ou falar muito sobre isso, mas alguém aí que está me ouvindo certamente já ouviu falar sobre isso. A história de fazer a malhação do Judas, de fazer um boneco, como se representasse o Judas, o apóstolo que traiu Jesus, e começar a bater nesse boneco. Isso não é um costume da Igreja Católica, né? Não, nem é católico, muito menos cristão, no sentido de que não é descontando, não é uma vingança sobre Judas que vai acrescentar nada à nossa fé, não é? É um instinto humano. Na verdade, estamos entregues nesse episódio de crendice popular puramente a um instinto humano, né? O Judas é também um adjetivo que muitas vezes se usa quando a gente quer agredir alguém, né? Seu Judas, para dizer seu traidor, não é? Como se é um termo para agredir, não é? Fazendo memória dessa tragédia na vida dessa criatura, né? Também de Deus, né? Que traiu o Senhor. Mas não justifica por isso um episódio de violência, né? Provavelmente o próprio Cristo não desejaria isso para ele, não é? Nem para ninguém, porque é próprio da fé cristã o perdão, a compreensão, a fraternidade, né? E muitas outras crendices que nascem ao redor desta e de tantas outras celebrações, né? Por exemplo, é comum também nesse dia ninguém varre a casa. Não se pode varrer a casa na sexta, ontem, não é? E hoje também no sábado, até a vigília não se varre a casa, né?
Para quem tem preguiça, é uma crendice maravilhosa essa, né? Não varrer a casa, não tomar banho, tem gente que não toma banho. Na isso sexta, é uma né? crendice complicada isso aí. mas se envolve... o importante é a catequese, o estudo, a busca da igreja na sua tradição, na sua inspiração litúrgica e espiritual, para se livrar desses outros elementos, né, aderidos aí ao corpo bonito da celebração e da espiritualidade deste dia. Afinal de contas, ninguém ama o que não conhece. Carlos Nabeto, quem é o seu personagem preferido da patrística e por quê? Muito bem. Bom, falar dos Santos Padres e também dos escritores eclesiásticos, para mim é uma grande honra, já que eles me trouxeram novamente para o seio da igreja. Eu acho que eles foram guias fundamentais. Nunca eu vou, digamos assim, pagar a minha dívida, né, com tudo aquilo que eles ensinaram. Né? Bom, agora com relação a escolher um entre tantos personagens é uma coisa assim extremamente complicada. Mas eu tenho uma pequena, né, predileção por Santo Ireneu de Leão. Por quê? Ele foi um bispo da região francesa, né, da cidade de Lyon, mas ele foi uma pessoa que ele tinha uma grande preocupação catequética. Então, existe um livro que poucas pessoas conhecem, chamado Demonstração da Pregação Apostólica, em que ele apresenta praticamente toda a história sagrada, desde a criação de Adão até a ascensão do Senhor, assim, digamos, que eu cheguei a traduzir, está publicado também pela mesma editora, e ele traz essa preocupação catequética. Fora isso, ele também é um apologista. Então, quando ele percebe que o gnosticismo está invadindo a igreja de uma maneira extremamente pesada... O que é gnosticismo? O gnosticismo é uma mistura de diversas coisas. Se a gente fosse comparar com os dias de hoje, nós poderíamos compará-la com a nova era. Gnose significa conhecimento. Conhecimento. Mas veja, a pregação de Jesus é pública. Então, a pregação de Jesus é pública e a pregação da igreja é pública. Nada se esconde com relação ao ensino. Já os gnosticistas, o que eles faziam? Eles tinham os eleitos, aquelas pessoas os iniciados, né? Os iniciados. Uma panela. Uma panelinha que recebiam conhecimentos especiais, só que eram conhecimentos esotéricos. E, entendi, com base nesse conhecimento esotérico, eles seriam iluminados, coisas assim do tipo. Então, Santo Ireneu, o que ele faz? Ele vai conhecer perfeitamente o que é a gnose, todos os sistemas diferentes de gnose, e ele escreve 5 livros para desmascarar esse tipo de ensinamento secreto. Entendi. Então ele é o meu favorito, assim, um pouquinho acima dos demais. Convenceu, está bem explicado. O meu preferido... Não vale Santo Agostinho. São Justino Mártir, porque foi o primeiro ali que começou a organizar o pensamento católico com a filosofia grega, deu a vida por isso e por tanta coisa que combateu. Você tem algum preferido, padre? Não, Agostinho. Agostinho. Não vale Santo Agostinho. Não teve jeito, foi para Agostinho, vale, mas também é difícil, né, não gostar de Santo Agostinho, né? Agora você entende por que a igreja pede que todo sacerdote tem que estudar filosofia, tem que estudar teologia, passar por questões como essa, entre outras, que faz parte da formação do sacerdote e certamente é muito rico também para os leigos. Quem tiver condições, vale a pena estudar esse tipo de coisa. É interessante com relação a São Justino, porque São Justino, ele também está ali no século II, bem no início, logo depois da morte dos primeiros apóstolos, e ele faz uma descrição da missa. E se você ler a descrição da missa, você vai perceber que a descrição é fundamentalmente a mesma que nós temos ainda hoje. É uma coisa muito interessante. Então, excelente escolha com relação ao São Justino também. Muito legal. Padre, para a gente encerrar, queria que o senhor desse um recado aos nossos telespectadores. Vale a pena mesmo ir nessa celebração que acontece daqui a pouco?
Oh, com certeza, é a mãe de todas as vigílias, né? Como nos disse o Santo Agostinho e nós repetimos aqui, é fundamental, eu diria, não é? Agora, vá com esse espírito de quem quer beber, né? De quem tem sede e sabe onde está a fonte, né? Você não vai para um espetáculo, você não vai para um passatempo, você vai para uma ação da sua fé, não é? Então vá com uma disponibilidade interior para mergulhar nesse mistério litúrgico da celebração desta noite. Tá certo, bacana. Vamos relembrar aqui o título, essa obra interessante que o Carlos Martins Nabeto escreveu. Está aí na sua tela, só dá uma olhada. É A Fé Cristã Primitiva, coletânea de sentenças patrísticas. É um estudo grande, está aí o site Católico Porquê divulgado. Esse Católico Porquê você não encontra só assunto de patrística, né? Vários assuntos relacionados à nossa fé católica, não é isso? Exatamente. E nós temos uma preocupação assim grande com a parte catequética também. Então, diariamente, exceto aos domingos, diariamente nós publicamos 4, digamos que textos. O primeiro texto relacionado a qualquer tema apologética, Bíblia, etc. E 3 textos menores catequéticos, né? Objetivos, claros, tentando demonstrar tudo que diz respeito à doutrina, à disciplina e à moral católica. Bom, faz o seguinte, qualquer dúvida, você está vendo aí na tela o Facebook do Carlos Nabeto, qualquer coisa você entra em contato com ele. E para ter mais informações sobre o site, conhecer sobre outras pessoas que escrevem no site, vale a pena, é bem interessante. Agora, levanta um pouquinho esse livro aqui, dá uma olhada, gente, olha só. Olha o tamanho da criança. Olha a grossura, tá vendo, gente? É assunto que não acaba mais. Só esse assunto de patrística acho que dá para ajudar o resto da vida, não dá, não? Com certeza. E isso porque não estão as obras, aqui estão apenas trechos de obras, mas tem bastante coisa. Aqui temos 4.970 sentenças patrísticas. Todas as sentenças aqui estão agrupadas por assuntos, né, de maneira que possa se localizar perfeitamente, que foi algo que eu senti necessidade na minha época de conversão. Então, se a gente estava discutindo, por exemplo, sobre o papado, o que é que os primitivos padres falaram sobre o papado? Então, aqui nós temos todas as citações que forem. Exatamente. Então, tudo separadinho por assuntos e subassuntos. Muito bom, parabéns, muito obrigado, então, pela sua presença. Eu que agradeço. Padre Assis Júnior, muito obrigado. Aliás, Padre Francisco de Assis Júnior, deixou bem claro que ele é xará do Papa, Padre Francisco de Assis Júnior. Só rapidamente, será que o Papa homenageou São Francisco Xavier ou Francisco de Assis com Francisco? O que o senhor acha? Não. Isso já ficou claro que é o Francisco de Assis, né? No entanto, tem uma junção, não é? Ele também é de uma congregação, não é, que tem um Francisco, não é? Um grande Francisco Xavier que evangelizou. Exatamente, missionário, né? O Oriente. O catolicismo no Oriente. Então, deve ser uma junção, mas o acento está no Chico de Assis. De qualquer forma, os dois são bem-vindos, né? Padre, mais uma vez, muito obrigado pela sua Eu presença. É que agradeço. Obrigado, Carlos. A gente vai ficando por aqui. Esse programa, tenho certeza que você aprendeu bastante coisa. Eu mesmo aprendi muita coisa. E a gente se encontra numa outra oportunidade. Estudem e vivam essa bonita fé católica que vale a pena. Até uma próxima. Tchau, tchau.